2019-92.2023.0000, relatoria do desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Desembargador Nonato, para o voto, gentileza. Pois não, senhor presidente. Eu vou fazer a leitura aqui da ementa. Nesse caso, é o processo 063-00-1992-2023, é um agravo de instrumento. Agravante, Hudson Magalhães Carneiro, José Olimar Carneiro Filho, Adécio Gondim Carneiro e outros. A ementa vem dos seguintes termos, eu vou ler só a caixa alta mesmo aqui. Em base de declaração, alegação de erro material, ocorrência, recurso conhecido e provido, decisão anulada determinação de conclusão dos autos para novo julgamento. E aqui eu cito aqui caso em exame. Trata-se de embargos de declaração interposto em face de acordo proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, esta Câmara, nos autos do processo número 063-001992-2023, o qual não conheceu do agravo de instrumento. Questão em discussão. Sim, se apresenta demanda na averiguação da ocorrência de erro material na decisão vergastada. Razões de decidir. Efetivamente, quando da prolação da decisão impugnada, o julgamento do processo número 063-7911-18-2024 ainda não havia sido finalizado, uma vez que a eminente desembargadora Cleide Alves de Alencar havia pedido vista dos autos, conforme certidão de folhas 289. Outro sim, pontua-se que também possui razão a embargante quando da alegação de nulidade da decisão. Como restou pontuado na decisão ora impugnada, o presente feito tem conexão com o agravo do instrumento número 063-7911-18-2024, de modo que a declaração de impedimento da desembargadora Cleide Alves de Aguiar, conforme certidão de folhas 293, estende-se ao outro processo, né? Ao presente feito. Então, neste caso especificamente, eram dois processos, ela era realmente impedida porque tinha funcionado no primeiro grau, ela funcionou em um dos processos, no segundo ela pediu o visto e verificou que era impedida e se julgou impedida. Então, nesse caso, eu estou conhecendo do recurso e dando-lhe provimento. É como o voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Nonato. Acompanho o voto de Vossa Excelência na integralidade. Como voto o eminente desembargador Paulo de Tarso. Também acompanho, senhor presidente. Obrigado, desembargador Paulo. Proclamo, então, o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar provimento. Outro pedido de preferência é o 117, da relatoria do desembargador Paulo de Tarso. Trata-se da apelação civil 010-4607-63.2016.0001. Com a palavra, o eminente relator para o voto. Agora sim, senhor presidente. Seguir aqui.
Oi, não, senhor presidente. São desembargos de declaração e vai no seguinte sentido. Vossa Excelência está aplicando a 18, né? O enunciado da súmula 18, né? Porque está desconfigurado aqui, desembargador, e eu estou tentando ler a emenda e não estou conseguindo, porque está desconfigurado. Aí eu vou tentar de outra forma aqui. Ok. Agora, consegui aqui de outra forma. Embargos de declaração, suposta omissão a ter sanado a decisão recorrida, ausência de vício proposto de ausência de vício, propósito de reapresentação, de reapreciação da matéria, inexistência dos pressupostos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, incidência da súmula 18 do TJCE, rediscussão, inadequação, recurso conhecido e desprovida, com meu voto, senhor presidente. Obrigado. Como voto eminente, desembargador Nonato. Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado. Também acompanho o voto do relator. Proclamo, então, o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento nos termos do voto do eminente relator. Pedido de preferência não tem mais. Nós vamos agora ao pedido de sustentação dos advogados que se encontram de forma virtual. O primeiro é o 61 da pauta do PJE, 61 da pauta do PJE, processo da minha relatoria. Doutor solicitou sustentação, doutor Renato Duarte Melo. Se encontra na sala virtual, doutor Renato? Sim, Excelência, se encontra. Bom dia. Bom dia. Então, vou anunciar o processo. Trata-se do agravo de instrumento 063, 8512-24.2024. Processo da minha relatoria, como já dito, solicitou sustentação do doutor Renato Duarte Melo pelo agravante, não é isso, doutor? Correto, Excelência. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Excelência tem o prazo regimental de 15 minutos para sustentação, doutor Renato. Agradeço. Excelentíssimos senhores desembargadores que integram essa Câmara do Tribunal de Justiça do Ceará, excelentíssima senhora representante do Ministério Público, colegas advogados. O caso aqui em discussão trata-se de um agravo interno em agravo de instrumento, ou seja, se pede o julgamento em conjunto dos dois recursos contra uma decisão proferida pela magistrada de origem, que em uma audiência de instrução e julgamento resolveu designar a audiência e permitir que a parte agravada produzisse a prova na nova audiência que ela ficou de remarcar e não remarcou ainda, quando, na verdade, a parte agravada, no caso, ela não compareceu à audiência de instrução, que foi inicialmente aprazada. Um dia antes da audiência, ela justificou que não tinha localizado uma das testemunhas e sequer o seu causídico compareceu na sessão de julgamento, lá na sessão de instrução, no dia marcado, que aconteceu de forma presencial na comarca de Fortaleza. Então, no caso, hora em discussão, Vossa Excelência, o relator do agravo, entendeu pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a decisão não se enquadra no rol do artigo 1015 do CPC. Ou seja, Vossa Excelência entendeu que esse agravo de instrumento, por não figurar no rol do artigo 1115, ser hipótese do rol do artigo 1115, ele não seria admissível. Vossa Excelência também entendeu que, no caso, não se aplicaria a tese do tema repetitivo 988, porque não vislumbrou que haveria inutilidade do julgamento da questão do recurso de apelação. E aí é o ponto principal da nossa insurgência. Na verdade, Excelência, com a devida vênia ao entendimento antissufragado sobre esse aspecto, nós entendemos e achamos relevante sustentar dessa tribuna de que o caso aqui, ora em discussão, o julgamento em recurso de apelação tornaria inútil a discussão sobre o tema, porque a magistrada de primeiro grau, ao permitir que a parte agravada
que não compareceu à audiência, sequer o seu advogado intimado compareceu à audiência de instrução, ela tenha o direito, na próxima audiência que será aprazada, de produzir a prova que ela requereu. Ou seja, como ela espontaneamente não compareceu à audiência de instrução ao qual foi devidamente intimada, ela não justificou a ausência, ela não levou as suas testemunhas. Ou seja, na verdade, a parte contrária sequer teve a deferência do seu advogado comparecer àquela sessão de instrução. Simplesmente ela peticionou um dia antes, dizendo que não tinha localizado a testemunha dela, arrolada por ela. Inclusive, sequer demonstrou que tinha intimado essa testemunha para a finalidade de comparecer ao ato. E a magistrada, sem qualquer justificativa, entendeu que, por bem, reaprazar a sessão e permitir à parte que compareceu de forma injustificada de produzir a prova no próximo ato a ser realizado. Então, nós sustentamos que, se a juíza de primeiro grau realizar uma nova instrução, permitir que a parte agravada produza a prova, essa produção de prova certamente será considerada para a formação do convencimento da magistrada. E, portanto, não haverá possibilidade, num recurso de apelação, de se questionar a prova que será produzida com a participação da parte agravada, que precluiu, no nosso entender, do direito de produção da prova que ela requereu. Então, na verdade, a inércia da parte agravada de não comparecer à audiência de instrução, associada ao fato de que o direito que a magistrada deu a ela de produzir a prova ao qual ela, como penalidade, preclui o direito de produzir, causa para a parte agravante um prejuízo processual, quando, na verdade, aquela norma do artigo 455, parágrafo 2º e 3º do CPC, de que a parte que não compareça à audiência, ela fica obstada de produzir a prova ao qual ela requereu, ou seja, a penalidade para a parte que não comparece à audiência de instrução é a perda do direito da produção da prova por ela requerida, ou seja, o não provimento desse agravo vai permitir à parte agravada que produza a prova e que ela não tenha a sanção do artigo 455, parágrafo 2º e 3º, que é a perda do direito de produção de prova na próxima audiência e a pena de confissão quanto aos fatos controvertidos, como penalidade por ela não ter comparecido à audiência aprazada e não ter justificado a sua ausência. Ou seja, é importante destacar a Vossas Excelências que a parte agravada, ela não justifica porque deixou de comparecer à audiência de instrução, sequer o seu advogado compareceu. Ela apenas diz, em uma petição protocolizada no dia anterior à data aprazada para a audiência presencial, ela apenas disse que não conseguiu contato com a testemunha por ela arrolada e que, por essa razão, requeria a redesignação da audiência. Ou seja, na verdade, conforme nós sustentamos em nossas razões recursais, a parte agravada teria a obrigação, já que a magistrada não despachou, manteve a audiência, de comparecer ao ato solene e, na audiência, aberta a audiência, esperar pela decisão da magistrada. O que nós, na condição de partes e ora agravantes, comparecemos. É importante ressaltar que a parte agravante, ora aqui que sustenta, é uma empresa cujos sócios residem no estado do Rio Grande do Norte. Os sócios se deslocaram até a comarca de Fortaleza, juntamente com as testemunhas que arrolaram. As testemunhas também compareceram até o fórum. Estavam todas prontas para serem ouvidas naquela audiência que foi anteriormente aprazada com muita antecedência. E ao abrir a audiência, verificou-se que havia a ausência da parte agravada, do advogado da parte agravada, e mesmo diante disso, sem qualquer justificativa plausível, e sim a mera alegação de que não foi possível encontrar a testemunha, a magistrada, sob o nosso protesto, acolheu o pedido da parte agravada que tinha sido feito em data anterior e redesignou a data da audiência, que ainda não foi marcada,
sem qualquer aplicação da penalidade prevista no artigo 455, parágrafo 2º e 3º, e 385, parágrafo 1º do CPC. Então, feitas essas considerações, e reiterando o fato de que o tema repetitivo 988 do STJ, ele admite a interposição de agravo de instrumento, ou seja, ele mitiga o rol taxativo quando houver inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que é o caso dos autos, é que nós pleiteamos de Vossas Excelências dessa Câmara que o agravo seja provido para o fim de que a decisão de primeiro grau ela seja reformada, garantindo ao agravante o direito de produzir a prova testemunhal, já que o agravante cumpriu o rito de comparecer à audiência, sendo que em relação à agravada, seja excluído o direito dela de proceder com a oitiva de testemunhas por preclusão, conforme prevê o artigo 455, parágrafo 2º e 3º do CPC, e também determina a aplicação agravada da pena de confissão quanto aos fatos controvertidos, nos termos do artigo 385, parágrafo 1º do CPC. Então, são essas as nossas razões de agravo, e eu agradeço a Vossas Excelências pela paciência e muito obrigado. Muito obrigado, doutor Renato. Nós agradecemos e parabenizamos a sustentação de Vossa Excelência, mas pedindo todas as vênias, o nosso entendimento diverge do sustentado por Vossa Excelência. O meu voto, então, está no seguinte termo, vou ler, então, aqui a emenda. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, manejada em face de decisão proferida pelo juiz da 28ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, nos autos de ação de cobrança, que em ata de audiência determinou a redesignação de audiência de instrução. A parte agravante sustentou a existência de urgência apta a justificar o cabimento do recurso, ao argumento de que a medida teria conferido benefício indevido à parte adversa. A decisão recorrida considerou ausente tal urgência, com base no caráter taxativo do artigo 1015 do CPC e na aplicabilidade do tema repetitivo 988 do STJ. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível agravo de instrumento contra a decisão proferida em ata de audiência que redesigna a instrução processual à luz do artigo 1015 do CPC e entendimento firmado no tema 988 do STJ sobre a taxatividade mitigada. Razões de decidir. O agravo interno somente comporta provimento quando demonstrada a inexistência de jurisprudência consolidada ou circunstâncias que justifiquem solução diversa do entendimento firmado, o que não se verifica no caso em exame. O artigo 1015 do CPC estabelece o rol taxativo das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, admitindo-se, conforme o tema repetitivo 988 do STJ, mitigação apenas quando evidenciada urgência decorrente da inutilidade da apreciação da matéria em sede de apelação. A decisão impugnada, que determinou a redesignação de audiência de instrução, não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 1015 do CPC, nem revela urgência apta a justificar a mitigação do rol, uma vez que o ato processual pode ser impugnado oportunamente em preliminar de apelação, sem risco de perecimento de direito. A decisão monocrática combatida encontra-se devidamente fundamentada, alinhada à legislação processual e aos precedentes aplicáveis, não havendo elementos que justifiquem sua reforma. Dispositivo. Agravo interno conhecido e desprovido é como voto. Como voto, o eminente desembargador Paulo de Tarso. Acompanho Vossa Excelência na íntegra. Voto do desembargador Paulo de Tarso. Eu acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Agradeço os eminentes pares. Proclamo, então, o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Obrigado, doutor Renato. Obrigado, Excelência. Bom dia. Bom dia, bom trabalho para o senhor. Próximo. É 151 da pauta do eminente desembargador Paulo de Tarso, 151 PJE. Pediu sustentação, doutora Vitória Régia Santos de Souza. Se encontra na sala virtual, doutora Vitória? Presente, Excelência. Pois não. Processo em mesa, desembargador Paulo. Doutora Vitória, Sim, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Dispenso, sim. Vossa Excelência fala em nome do apelante, não é isso? Isso. Pois não.
Vossa Excelência tem tempo regimental de 15 minutos para a sustentação oral. Perfeito, obrigada. Agradeço a palavra, bom dia a todos, excelentíssimos senhores desembargadores da Terceira Câmara de Direito Privado, senhores servidores, senhores presentes, o excelentíssimo senhor desembargador Paulo de Tasso Pires Nogueira. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma breve consideração em razão de acompanhar o trabalho desse tribunal em outros casos, em outras oportunidades, em especial na figura do relator, cuja atuação sempre se distinguiu pela imparcialidade, a profundidade jurídica e o compromisso com a justiça com que os casos foram tratados, somente para dizer que o trabalho desse tribunal inspira a confiança dos advogados e as partes envolvidas nos processos, refletindo a seriedade e a integridade desse tribunal. Eu vou tentar ser breve na minha exposição em razão da matéria, prosseguindo ao caso diretamente. O apelante, o José Romário, celebrou 2 contratos de empréstimo com a instituição financeira apelada, o Banco Bradesco, alegando que os valores das parcelas ultrapassavam o limite legal de 30% dos rendimentos líquidos, o que configuraria uma prática abusiva, conforme o CDC. Seguindo, o processo foi julgado improcedente, contudo, a decisão não considerou a falha do banco em fornecer informações claras e adequadas sobre os contratos e os encargos financeiros, o que prejudicou o apelante. Vale lembrar que o CDC, ele assegura ao consumidor o direito de uma informação clara e adequada sobre os produtos e serviços. No presente caso, o requerido falhou em fornecer informações adequadas acerca dos contratos de empréstimo, especialmente em relação ao valor das parcelas e aos encargos. O assinante acreditava que os valores não ultrapassariam 30% de sua renda líquida. Faltou, no caso, a transparência das informações prestadas, e o que levou o requerente ao superendividamento, comprometendo significativamente seu orçamento, a sua qualidade de vida, o que configura uma violação total e direta aos direitos do consumidor, assegurados pelo CDC. Vale lembrar que o CDC ele veda qualquer cláusula, né, que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, o que ocorreu nesse caso. Então, houve ausência total de informações claras sobre o valor das parcelas e os encargos financeiros, o que comprometeu a capacidade do apelante de tomar decisões informadas, caracterizando a prática abusiva do banco. O que gerou uma situação de superendividamento do apelante. Assim, vale lembrar que são totalmente nulas, de pleno direito, tais cláusulas, ultrapassando os 30% dos vencimentos do apelante, sendo uma cláusula totalmente iníqua. E aí a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau desconsiderou a gravidade dos danos sofridos pelo apelante, a prática abusiva do banco ao permitir que os descontos ultrapassassem o limite e comprometeu o mínimo existencial do apelante, que se viu em dívida, completamente endividado por vários anos consecutivos, causando sofrimento e angústia, colocando a família numa condição de vulnerabilidade. Tudo isso por conta da falha de prestação das informações, de informações claras. Então, diante de todo o exposto, requer que o presente recurso de apelação seja acolhido para que a sentença seja reformada, reconhecendo-se a nulidade dos descontos superiores a 30% e a fixação de danos morais, o que desde já se requer. Agradeço. Muito obrigado, doutor Vitória. Com a palavra, eminente relator para o voto. Muito obrigado, senhor presidente. Inicialmente, queria agradecer as carinhosas palavras da doutora Vitória e, em análise à apelação do presidente desembargador Raimundo Nonato, foi dada a oportunidade, no primeiro grau, a apresentação das provas em relação ao que estava sendo discutido, especialmente a questão dos descontos acima de 30%. A parte, infelizmente, não produziu essa prova e juntou a documentação, já que em grau de recurso. Vejo como admitir essa apresentação de provas que não existe fato novo. Então, eu venho com a seguinte sugestão de emenda. Apelação civil, direito do consumidor, descontos indevidos acima de 30% dos proventos do autor.
preclusão de prova, não configuração de fato novo em sede recursal. Eu estou conhecendo o recurso e negando-lhe provimento. É como eu voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Paulo. Com o voto do desembargador Nonato. Acompanho o relator, presidente. Obrigado. Também acompanho o relator na integralidade. Proclamo, então, o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento nos termos do voto do relator. Obrigado, doutora Vitória. Próximo. Obrigada, excelência. Bom dia. Obrigado. Bom dia. O próximo é o 87 da pauta, processo da minha relatoria. Solicitou sustentação do auto oral, doutor Yuri Lemos Correia. Se encontra na sala virtual, doutor Yuri. Presente, excelência. Bom dia. Bom dia. Só um segundo, doutor Yuri, por favor. O senhor fala em nome do apelante? Do banco apelante, tal, exato. Certo. Só um segundo. Doutor Yuri, nós estamos aqui no sistema do voto provisório, dando provimento ao recurso. Vossa Excelência ainda tem interesse na sustentação oral? Excelência, eu só queria questionar, haja vista que o parecer do Ministério Público foi pela anulação da sentença, e eu só queria saber se, a decisão é pela reforma para improcedência ou pela anulação da sentença. Sentença anulada, doutor. De retorno à origem, né, Isso, presidente? isso. Excelência, eu só queria fazer uma pequena ressalva, coisa de menos de um minuto, se possível. De qualquer maneira, como o senhor vai falar, eu vou só anunciar o julgamento e eu dou a palavra à Vossa Excelência, tá bom? Pois não, Excelência, muito obrigado. Pronto, está em julgamento a apelação cível 020-0211-51.2023.0051. Processo da minha relatoria, solicitou sustentação, doutor Yuri Lemos. Com a palavra, Vossa Excelência, doutor Yuri. Obrigado, Excelência, pela franquia da palavra. Renovo meus cumprimentos a todos os magistrados da Corte, advogados ainda presentes e serventuários. Nesse caso, Excelência, havendo já a antecipação do julgamento em relação à anulação da sentença, minha manifestação seria apenas para fazer uma ressalva em relação justamente à manifestação do Ministério Público, pois a manifestação do Ministério Público indica, né, faz a sua orientação para anulação da sentença em relação ao não julgamento dos processos conexos. E isso realmente precisa ser feita a correção, porém, Excelências, eu só peço a palavra, eu só pedi a palavra para fazer uma segunda ressalva. Haja vista que a fundamentação da sentença, ela foi baseada em um processo arrogo. O juiz, ele entendeu que o banco não teria cumprido com o artigo 595 do Código Civil. Porém, Excelência, existe ali um erro na fundamentação, data máxima vem ao juízo de piso, haja vista que o autor ele é alfabetizado. O banco junta a identidade do autor assinado, o autor mesmo junta a sua identidade, uma identidade posterior, uma identidade de 2021, também assinando. A procuração ela é assinada ao advogado da parte autora. Então, minha ressalva, Excelência, é que se não foi feito essa ressalva no acordo ou no voto, que, se possível, seja contemplado também esse argumento, haja vista que o retorno dos autos não seria somente apenas para ser feita a correção em relação ao julgamento da conexão, mas que também seja analisado novamente a fundamentação da sentença, que data máxima vem, ela foi equivocada, haja vista que a parte autora ela trata de um autor alfabetizado, o banco junta o contrato assinado e não seria o caso de um analfabeto. Apenas essa ressalva não muda o entendimento do julgamento ao final, mas achei pertinente que fosse feita essa ressalva, porque caso não haja essa pontuação no voto, Vossa Excelência achar pertinente, que seja também feita a ressalva para que o juízo de piso também possa analisar esse ponto numa próxima sentença. Essas são as razões. Muito obrigado. Obrigado, doutor Yuri. Eu vou ler, então, aqui o voto. Ao final da sessão, o senhor terá disponibilidade do voto na sua interesse. E se o senhor entender que a fundamentação não está completa, aí o senhor age aí conforme o seu entendimento, tá bom?
mas nós estamos anulando a sentença, determinando retorno à origem, para que seja realizada a dilação probatória, no sentido de proceder com a perícia grafotécnica, né, submetendo ao rito recurso evital, aqui ficando prejudicada a análise do mérito do recurso da apelação. Dito isto, eu vou ler tão somente a parte negritada da proposta aqui de emenda. Direito processual civil e do consumidor, apelação civil, empréstimo consignado, impugnação à autenticidade da assinatura, prova pericial grafotécnica não realizada, cesseamento de defesa configurado, sentença anulada, retorno à origem para dilação probatória, recurso provido. É como voto. Um voto, eminente desembargador Paulo. Com Vossa Excelência, presidente. Voto, eminente desembargador Raimundo Nonato. Com Vossa Excelência, presidente. Agradeço aos eminentes pares. Proclamo, então, o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar provimento. Muito obrigado, doutor Yuri. Obrigado, Excelência. Ótima sessão a todos. Muito obrigado. Por fim, o último da sustentação oral é o 30 do PJE, processo da relatoria do eminente desembargador Raimundo Nonato. Solicitou sustentação, doutora Sara Carolina. Presente na sala virtual, doutora Sara? Presente, Excelência. Pois não. Então, vou ler. Trata-se da apelação cível 0057-0944-81.2021.0112. Processo em mesa do desembargador Raimundo Nonato. 30. Senhor presidente, sim, o processo está em mesa. Pronto. Doutora Sara, a senhora fala em nome do apelante, não é isso? Exato. Pois não. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Dispenso, Excelência. Excelência tem 15 minutos para a sustentação. Bom dia a todos. Cumprimento os nobres desembargadores na pessoa do nobre relator, desembargador Raimundo Nonato, aos serventuários presentes e aos colegas advogados. Na origem, trata-se de ação de exoneração de alimentos ajuizada pelo paterno alimentante em face da alimentanda. O percentual de alimentos fixado era de 20% dos rendimentos do apelante. À época que foi fixada, a alimentanda tinha 12 anos de idade. A ação de exoneração foi proposta no ano de 2021, em razão da maioridade da apelada e de suas plenas condições para exercer atividade laboral e oferir o próprio sustento. Além disso, o apelante, além de estar aposentado com brusca queda nos seus rendimentos no ato da interposição da ação de origem, ele está acometido de câncer de próstata, neoplasia maligna. Então, grande parte dos rendimentos dele passaram a ser utilizados para o custeio da doença, custeio do tratamento, de medicamentos, internações e tudo mais que não é coberto pelo plano de saúde. A apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, certo? Na sentença proferida em outubro de 2024, o juízo de piso deu parcial provimento apenas ao pedido inicial e reduziu a obrigação para 15% dos rendimentos, reduziu de 20% para 15%, e determinou que o apelante pagasse o plano de saúde da apelada. É o que está vigente até hoje. Essa obrigação ela gira em torno de R$ 2.900 a R$ 3.000 mensais, o que compromete seriamente os rendimentos desse apelante, que está em processo de tratamento de câncer. Ontem mesmo ele me informou que estava internado no hospital, fazendo uma parte do tratamento, realizou sessão de químio, de radioterapia, e ainda assim está obrigado a pagar 15% de seus rendimentos para a filha de 27 anos, que está prestes a completar 28 anos, é formada em Direito, se apresenta como bacharelanda em Medicina, tem curso de pós-graduação na área de Direito e exerce atividade no ramo da beleza, como maquiadora e cabeleireira. Ainda assim, ela está auferindo os rendimentos da obrigação alimentar. Além disso, em nenhum momento da origem, a apelada apresentou algum documento que comprovasse a sua incapacidade laboral.
Então, esse é o motivo do apelo para que seja reformada a sentença e exonerada a obrigação alimentar desse pai de 73 anos de idade que está com câncer e ainda assim precisa arcar com 15% de seus rendimentos em favor da apelada, de 27 anos. Esses são os termos do pedido. Obrigado, doutora Sara Mesquita. Com a palavra, eminente relator para o voto. Pois não, senhor presidente. Eu vou passar aqui a leitura da ementa. Na ementa, como bem disse parabenizando a nossa colega advogada, apelação civil interposta pelo genitor contra a sentença que julgou parcialmente procedente, pedido de exoneração de alimentos, reduzindo o encargo alimentar de 20% para 15% dos rendimentos líquidos do alimentante, com uma manutenção de plano de saúde nacional em favor da filha maior, diagnosticada com doenças graves. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em determinar se, diante da maioridade civil e formação acadêmica da alimentanda, há provas suficientes de sua capacidade laboral para justificar a exoneração da obrigação alimentar. As razões de decidir o dever de prestar alimentos persistem após a maioridade, quando demonstrada a necessidade do alimentando nos termos do artigo 1694, parágrafo 1º, e 1695, ambos do Código Civil, não havendo exoneração automática, condicionando a súmula 358 do STJ e cancelamento da pensão de filho maior à decisão judicial com contraditório e prova da capacidade de autossustento. Os documentos médicos demonstram que a alimentanda é portadora de linfoma, de Hodgkin, lúpus, câncer de colo de útero e transtornos psiquiátricos, com histórico de transplante de medula óssea, o que compromete significativamente sua capacidade laboral. Aqui a gente fica numa situação difícil, né, desembargador Paulo, desembargador Marcos, porque ambos estão com câncer, tanto o alimentante como a alimentada, né? Alimentando. Mesmo que a apelada possua formação de nível superior e capacidade para o trabalho, houve a correta ponderação de que seu histórico médico causou uma grande redução de sua capacidade laboral, mas não uma completa eliminação. Diante desse quadro, manter um valor mínimo para a sua subsistência e, principalmente, o plano de saúde de âmbito nacional é medida justa e adequada para garantir o mínimo existencial e o tratamento de suas necessidades de saúde. Inexiste nos autos prova robusta de que a alimentanda ainda exerce atividade profissional no ramo da estética ou que a remuneração oferida com a referida atividade seria suficiente para a sua manutenção, especialmente para arcar com as despesas médicas geradas pelo tratamento de saúde a que se submete. A redução do percentual da pensão de 20% para 15% dos rendimentos líquidos com manutenção do plano de saúde equilibra o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, considerando também a condição de saúde e aposentadoria do alimentante. O artigo 1699 do Código Civil assegura eventual revisão dos alimentos em virtude
causa superveniente que modifique a situação financeira tanto de quem os presta como de quem os recebe. Então, senhor presidente, diante da leitura deste voto, eu voto no sentido de que o recurso seja conhecido e desprovido. É como eu voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Nonato. Realmente a situação de ambos, né, da alimentante com alimentando, realmente é tanto quanto difícil, reconhecemos, mas creio que a solução proposta por Vossa Excelência seja mais justa para o caso que se cuida, de forma que eu o acompanhe integralmente. Como voto, eminente desembargador Paulo. Também acompanho o eminente relator. Obrigado. Proclamo, então, o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para desprover, para negar provimento. Obrigado, doutora Sara. Obrigada, bom dia. Bom dia. Não temos mais sustentação oral e dos processos do sistema, do SAG estão todos votados e do PJE resta tão somente um processo, é o 110 da pauta. Eu acho que falta tão somente o desembargador Paulo de Tarso votar. Da relatoria do desembargador Nonato, não é isso? Hein? É da relatoria do desembargador. Não, eu acho que é a minha, processo sim, da sim, minha sim. relatoria, que é aquele caso da Isso é PJE, né? Da capitalização diária. capitalização diária. Isso. Né? Eu apresentei um voto já naquele sentido, eu vou direito civil e processo civil, agravo de instrumento, ação de busca e apreensão e alienação fiduciária, capitalização diária de juros sem previsão expressa da taxa diária, mora descaracterizada, recurso provido é o voto. Como voto eminente desembargador Raimundo Nonato, Excelente. desembargador Paulo de Tarso. Pois não, senhor presidente, eu vou insistir naquela minha teima de entender que a não previsão, cláusula contratual da capitalização diária, ela não tem condão de afastar a mora. O STJ tem esse entendimento, mas fala, no caso de abusividade, eu não vejo isso como abusividade. Eu acho que, no caso, o contrato pode ser aplicado à taxa mensal ou anual, conforme previsto, mas não vejo de forma assim, seja suficiente afastar a mora apenas a não previsão dessa capitalização diária em cláusula contratual. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu ouço de vez de Vossa Excelência nesse aspecto. É como eu entendo o meu voto. Obrigado, desembargador Paulo. Então, proclamo então o resultado. A Câmara, por maioria, conheceu do recurso para dar provimento. Não temos mais tentação, não temos mais pedido de vista. Os eminentes desembargadores confirmam os votos provisórios do sistema SAG e PJE? Sim, senhor. Tanto no SAG como no PJE, na condição de relator e vogal. Também, da mesma forma, senhor presidente, eu confirmo todos. Não tinha votado ainda no SAG em relação aos votos do desembargador Nonato, mas eu confirmo e acompanho todos. Obrigado, desembargador Paulo. Também confirmo todos os votos provisórios do sistema provisório, no PJE e no SAG, seja como relator, seja como vogal. Anuncio que todos os processos que foram submetidos ao sistema do SAG e do PJE, do voto provisório previamente, sejam inclusos em pauta, bem como os extra-pautas, se tornam definitivos os julgamentos nos termos dos respectivos relatores. Encerrada a sessão de julgamento, faculto a palavra aos eminentes desembargadores, à senhora procuradora, ao senhor defensor, se assim quiser se manifestar. Não há. Só o 157, que eu pedi o adiamento, retirei de mesa, o voto já está devidamente correto, tá? Eu agradeço a assessoria do desembargador Nonato, que me alertou, e dizer que já está disponível o voto devidamente corrigido. E fica, o 157, infelizmente, a gente não pode votar agora, porque tinha pedido de sustentação oral, eu trago na próxima sessão, mas já está disponibilizado para Vossa Excelência apreciarem.
Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, desembargador Paulo. Agradeço a todos pela condução da sessão de forma tranquila e 11 horas damos por encerrado. Dou por encerrada a presente sessão.